Fala galera, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo bônus aqui falando um pouco sobre o asset Barrelit, tá? O Barrelit, ele é um asset de shader que está disponível na Asset Store, né? Ele é um pouquinho caro, aqui ele está custando hoje $30, né? Porque está com uma promoção de 50%, mas ele geralmente custa $60. No caso, o Barrelit, ele vem com suporte até essa versão de 2021 aqui, né? Suporte ao RP HDRP Standard, sendo que o HDRP ele só vai até a versão 11, ok? Caso você esteja utilizando o HDRP 12, você provavelmente vai precisar do asset chamado Better Shaders 2021, que aí ele vai ter outros shaders configurados ali para versões mais recentes do HDRP, né? E aqui, como eu estou utilizando a versão HDRP, eu vou ter que utilizar o Better Shaders 2021 aqui. Bom, vamos lá. O Barrelit, ele é um asset bem complexo, ele tem várias funcionalidades e ele também é utilizado para a criação dos assets MicroSplashes, né, que é do mesmo desenvolvedor. E com esse shader você consegue fazer uma série de coisas, né? Você consegue interpolar texturas, você consegue criar efeitos visuais, por exemplo, de água, de chuva, de vento e tudo mais, né? Nesse caso, o primeiro modelo aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que a gente consegue fazer a interpolação de texturas, igual tá no exemplo aí na tela, de uma textura, duas texturas interpoladas. No caso, eu peguei duas texturas aqui que eu estava já mexendo e criei a interpolação assim. Como é que é feito, né, para poder fazer esse efeito? Eu vou criar aqui um material, tá? Eu vou dar um nome qualquer aqui, tipo Rock Forest, sei lá. Que aí a gente interpola, por exemplo, musgo ou planta, né, grama de floresta com pedras e tudo mais. Aqui no shader eu vou alterar, vou procurar aqui Better Shaders e vou utilizar o shader chamado de Texture Layering, ok? E aí perceba que ele tem um TCL, um displacement, na verdade, bem grande, né? A gente só reduz aqui o displacement dele para a gente conseguir configurar. E aí o shader ele traz aqui algumas configurações. Vou habilitar aqui o GPU Instance. Então aqui ele pede primeiro uma textura de base, né? A textura de base que a gente vai utilizar aqui no caso seria uma grama, né? Vamos pegar aqui uma grama dentro dos nossos materiais aqui. Não, esse aqui não. Vou pegar esse aqui. Então aqui ele pede um albedo e um normal map, ok? E aí já perceba que ele colocou só em uma parte da textura, né? Ele colocou na parte de baixo e tem a parte de cima. A gente consegue controlar também o quanto que cada parte vai ocupar e tudo mais, né? E aqui embaixo, né, na Texture Layer, ele pede a segunda textura, que no caso a gente vai colocar uma pedrinha aqui. Vou procurar uma pedrinha legal aqui para colocar. Normal Map, Mask. Eu não gostei muito dessa, eu vou botar uma outra aqui. Normal e máscara. Beleza. Então, olha só que legal. A gente fez uma textura que está sobreposta. Aqui a gente pode ver alguns parâmetros aqui que a gente pode ir testando para ver, né? Aqui ele passa contraste. E aqui, ó, Angle Minimal. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de uma camada de um material com um outro, né? Esse primeiro material que é tipo a grama, ele é mais simples, né? Ele não tem máscara, não tem nada, então a gente consegue inverter, inclusive aqui, ó, Texture On. Tem algumas outras opções aqui que a gente pode utilizar, né? E vai testando para ver o que fica melhor, né?
para ver. Aqui a gente consegue aumentar o displacement, né? Se o material tiver displacement. E não sei se tem como fazer controle. Aqui no caso, por exemplo, dessa pedra, a original dela tá por aqui, ó. Tá essa aqui, ó. Você percebe que aqui a configuração dela tem displacement, né? E já nesse material aqui a gente não consegue colocar o displacement porque é um material mais simples, né? Sem tessellation e tudo mais. Então você ganha por um lado que você consegue fazer esse material mais complexo, mas por outro você perde algumas propriedades do lit lá. E aí é de acordo com a necessidade, você pode ir testando. Esse é um dos shaders que vem nesse pacote do Berylit Shaders, né? Existe uma série de outros shaders aqui, cada um para uma coisa específica. E aí é testando e ver os samples lá do asset para conseguir ver quais são as possibilidades que a gente tem utilizando esse shader. Eu vou ficando por aqui, é isso. Valeu!